Olá, meninos e meninas do quarto ano A, quarto ano B, os meus alunos e os alunos da tia Angélica. Tudo bem com vocês? Eu espero inteiramente que sim, né? Que todos nós estejamos bem, com plena saúde e que rapidamente a gente possa voltar ao nosso processo sala de aula, ter o nosso contato físico, né? E essa junção, né? De a gente poder estar juntos, os professores, com os nossos alunos e assim por diante. Hoje eu vim apresentar para vocês mais um gênero textual. Hoje nós vamos iniciar falando sobre o infográfico. Então eu vou ensinar para vocês do que se trata esse gênero, o que é, como é usado, quando é usado, por que é usado e como realizar um, certo? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Primeira coisa, só um minutinho. Aqui. Meninos, primeira coisa, nós precisamos entender o que é um infográfico, né? Infográfico é a junção das palavras info, que significa informação, e gráfico é o desenho, imagem, uma representação visual. Ou seja, ele é um texto onde ele tem toda a informação escrita, porém, ele tem as imagens para nos ajudar a compreender melhor sobre aquilo que está sendo falado. Então, quando eu vejo lá, por exemplo, uma proposta, um cartaz, geralmente cartaz usa muito isso, a informação do assunto, mas além da informação escrita, eu tenho os desenhos. Então, isso é o quê? Um infográfico. Eu estou mostrando lá, por exemplo, quais são os sintomas de uma dengue. Então, eu tenho lá febre, eu escrevo febre alta e tem uma pessoa com o rostinho bem vermelhinho ou com um termômetro vermelho ali do lado, que está indicando que quando eu vejo aquele desenho, eu já sei que aquilo se trata de uma febre alta. Então, eu tenho tanto a imagem quanto a escrita. Ou seja, um infográfico é um desenho ou imagem que, com o auxílio de um texto, explica ou informa sobre um assunto que não seria muito bem compreendido somente com um texto. O gênero textual infográfico, ele ganha prestígio muito utilizado pela mídia jornalística, ou seja, o jornal usa muito isso. Quando a gente está assistindo jornal, a gente vê muito eles abrindo os gráficos lá. A partir de agora, tantos por cento em cada estado está acontecendo isso, em tal estado acontece isso. Então, tem lá as porcentagens, as imagens e o texto escrito. É unânime que esse gênero é um recurso eficaz, visto que torna o assunto fácil, de forma rápida e dinâmica de ser compreendido. Nas salas de aula, os infográficos auxiliam com sucesso nos processos de leitura, reflexão crítica e produção de textos. Ou seja, se eu tenho lá um texto enorme, se eu consigo achar os pontos principais desse texto e colocá-lo no infográfico, por exemplo, a compreensão desse texto ela vai ser muito melhor, né? Muito mais eficaz. Os infográficos estão centrados em explicações mais universais, como o funcionamento do corpo humano, o que são partidos políticos, e em inúmeras situações a gente encontra os infográficos. Provas de vestibular, provinhas de vocês, até mesmo de simulado, vocês vão encontrar muito esses infográficos, que são as informações com o desenho específico de cada informação. Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês um folhetinho de um infográfico que está falando sobre doação de sangue e o vírus Zika. Aqui, ó, nós temos uma recomendação. Quem está recomendando? Possivelmente um médico. Olha como ele está vestido, né? Candidatos à doação de sangue infectados pelo vírus Zika não poderão fazer doação pelo prazo de 30 dias. Então, ele está recomendando, ele está informando algo aqui. Então, nós temos a parte escrita e temos o desenho que nos indica isso. Aí, a triagem para a doação. Nos hemocentros e afins, os profissionais de saúde devem perguntar se o candidato a doador de sangue teve nos últimos 30 dias
Primeira coisa, manchas pelo corpo. Eu tenho a parte escrita e tenho aqui o desenho que simboliza essas manchas. Febre. Ó o menininho aqui, ó, vermelhinho, com o termômetro do lado e com 40 graus de febre. Irritação na pele, que leva a coceira. Diarreia, ó, tá sentado lá no vaso. Vômito, dores nas articulações ou músculos. Pós-doação. Doadores que tiverem febre, diarreia ou exantemas até 7 dias após a doação de sangue devem comunicar os sintomas ao hemocentro. A partir disso, o hemocentro fará o rastreamento do sangue doado. O monitoramento das transfusões. Os serviços de saúde que realizam transfusão de sangue devem aumentar o monitoramento de reações adversas nas 2 semanas após a transfusão. Então, eu trouxe aqui um infográfico do Ministério da Saúde sobre o tema doação de sangue e o vírus Zika. Então, toda a informação relacionada a isso, de uma forma bem mais fácil, uma forma mais tranquila de compreender o assunto. Então, é disso que se trata o infográfico. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Eu vou interromper essa tela aqui e vou compartilhar a nossa tela, que é o da apostila de vocês. Então, lá na apostila, página 13, nós vamos iniciar a proposta infográfico. Então, a partir desse momento, vocês vão pegar a apostilinha de vocês na página 13, de língua portuguesa, e nós vamos iniciar aqui. Infográfico. Leia outro exemplo de infográfico. Olha aqui, eu trouxe um exemplo para vocês lá do Ministério da Saúde. Agora a apostila, ela nos trouxe outro exemplo. Aqui nós estamos falando sobre a questão do quanto se gasta de água por dia. Lembrando que o quanto a água é importante para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, né? Sem ela, não existe vida. Isso já é fato. Então, aqui está falando o seguinte: 1,1 bilhão de pessoas podem ficar sem água potável, né? O consumo de água no mundo, como que é? Aí nós temos aqui os países, de acordo com as bandeirinhas, tá vendo? Quando eu digo para vocês sobre as imagens, e a parte escrita logo abaixo, tá? Então, nós podemos ver aqui, por exemplo, deixa eu só tentar aumentar essa tela aqui. A gente consegue ver melhor. Aqui nós temos a primeira imagenzinha aqui, média ideal, né? Quantos litros? Os canadenses, até 600 litros. Isso aqui é a média consumida diariamente. Os norte-americanos, 350 litros. Japonês, 350 litros. Os europeus, 200 litros. Os brasileiros, 187 litros. Africano da região subsaariana, até 20 litros. Olha o quanto que a diferença ela é enorme. Desde os canadenses, né, que tem esse consumo, posso dizer até que exagerado, eles consomem muito, né, até chegar aqui nos africanos, que sabem que essa água está escassa, que se ele consumir muito, se ele não economizar, ele não vai ter nem para sobreviver. Então, nós estamos falando dessa diferença e a gente consegue notar isso aqui, ó, conforme vai diminuindo a consciência de cada um, de cada país, isso vai diminuindo. Nós, brasileiros, nesse infográfico, estamos aqui em penúltimo lugar, nós consumimos ainda 187 litros por dia, entre escovar os nossos dentes, lavar as mãos, lava vasilha, lava roupa, faz comida, toma banho, dá descarga. Então, tudo isso que a gente gasta normalmente. Aí, fazendo economia. Nós temos aqui uma simulação de consumo moderado de água para uma pessoa em um apartamento. Por exemplo, no banho,
Se ela demorar 8 minutos, ela estará gastando 24 litros de água. Mais a descarga acoplada, 10 litros. Lavar as mãos, 32 litros. Escovar os dentes, 24 litros. Água potável para beber, 2 litros pelo menos por dia. Isso dá um total de 49,6 litros de água. Perceba como a união entre a imagem e a palavra oferece ao leitor uma informação mais direta. Então, a compreensão ela se torna melhor, ela se torna mais eficaz. Antes mesmo de analisarmos os dados, sabemos que os canadenses gastam, em média, muito mais água que os brasileiros, por exemplo. É só a gente olhar lá nas imagens, né? O canadense é o que está mais gastando nesse ranking aí. Agora, você produzirá um infográfico que deve reunir dicas para economizar água. Então, você aproveita, pergunta ao papai, a mamãe, a avó, a avô, o tio, a madrinha, quem está aí com vocês, os seus responsáveis, e vocês vão montar algumas estratégias de como a gente pode economizar água. Primeiro, pesquise como é possível economizar água em algumas situações do cotidiano de uma casa, como lavar roupas. Por exemplo, a máquina. Tem lá se a gente pode reutilizar essa água para lavar o quintal, para lavar roupa, lavar louça, deixar a torneira sempre ligada, isso é legal? Isso eu economizo? Preparar os alimentos, escovar os dentes. Eu estou lá escovando o meu dentinho, por exemplo, e deixei a torneira ligada. Consequentemente, aquela água está indo embora aleatório. Então, eu preciso o quê? Molhei. Comecei a escovar, desligo. Assim que eu terminar de escovar os meus dentes, eu ligo novamente para o meu enxágue. Tomar banho. Ficar muitos minutos com o banheiro lá, né? Com o chuveiro totalmente ligado, por 15 minutos direto. Nossa, que delícia, professora. Gente, é bom, mas não é legal na questão do social. Lembrando que a nossa água, ela pode acabar, então a gente precisa pensar em tudo isso. Então, o que vocês vão fazer? No caderno que estão com vocês vão reunir todas as informações que encontrar a respeito do consumo de água dos seguintes itens. Por exemplo, vocês vão pesquisar lá com a ajuda de um adulto. Quanto um chuveiro pode gastar, por exemplo, por minuto? Quanto que o vaso sanitário gasta numa descarga? A pia do banheiro, por minuto, se eu deixar ligada a torneirinha, o que eu gasto com isso? Máquina de lavar roupas e a pia da cozinha. Então, vocês vão buscar essas informações através de pesquisa. Depois que vocês reunirem a sua pesquisa, né, organizou tudo, para cada um dos itens, vocês vão escrever um parágrafo com uma dica de economia de água. Não se esqueça de colocar um subtítulo. E em cada parágrafo, e se possível, fornecer alguns dados numéricos para reforçar o apelo. Veja um exemplo. Como eu disse para vocês sobre subtítulo, é isso aqui, ó. Chuveiro. Para que tanta água? Isso é um subtítulo. Olha aqui no exemplo. Aí o parágrafo que está pedindo como a dica. Um banho de 15 minutos pode chegar a gastar até 240 litros de água. Reduza o tempo do seu banho ao fechar o chuveiro para se ensaboar e lavar os cabelos. Então, aqui eu trouxe a informação de quanto tempo e de quanto pode gastar de água e, ao mesmo tempo, eu dei uma sugestão para poder economizar essa água, que é o quê? Fechando lá o meu registro até que eu termine de ensaboar, até que eu lave os meus cabelos, tá? O que vocês não podem esquecer? Escrever um título para o seu infográfico. Aí, depois de finalizar as dicas, vocês vão avaliar. Primeiro, há um subtítulo em cada uma das dicas? Sim ou não? Há informações que justifiquem a necessidade de redução do consumo de água? Assim como no exemplo aqui, você justificou por que tem essa necessidade? Há um título no infográfico?
A pontuação foi usada corretamente? Pronto. Fez isso no caderno, né? Colocou lá sobre cada um desses temas aqui, que é chuveiro, vaso sanitário, pia do banheiro, máquina de lavar roupas e pia da cozinha. Em cada um desses, vocês farão a sua pesquisa e darão dicas de como economizar. Pronto, terminei isso aqui. Eu vou lá para o meu material de apoio. No material de apoio, vocês vão localizar essa imagem aqui, ó. Tá vendo a imagem que a professora está mostrando? Aqui nós já temos o quê? Nós já temos as imagens, né? Então, eu vou precisar fazer imagem, professora? Não, aqui vocês só vão entrar com o texto. E, consequentemente, no final, que vocês terminarem de colocar o seu texto, nós teremos um infográfico pronto, porque o material de apoio à nossa apostila já está dando para a gente a parte do desenho, já está prontinho aqui, ó. Nós temos aqui a pia, nós temos aqui a máquina de lavar, nós temos, eu acho que é o vaso sanitário, aqui nós temos a pia da cozinha e o chuveiro, e assim por diante. Então, cada um desses aqui, vocês vão escrever as suas informações. Terminou? Tira foto, manda para a professora, tanto para mim quanto para a tia Angélica, né? Aqueles que são da tia Angélica, e vão guardar esse infográfico na pasta de vocês, certo? Então, a nossa tarefa de hoje é essa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato com a gente no privado, tá? Então, eu vou ficar por aqui. Vou interromper aqui. Prontinho, vou ficar aqui, por aqui, gente. E qualquer dúvida é só chamar, certinho? Então, tá bom, meninos, ó. Beijo, beijo para vocês e boa aula.